tema desta aula de hoje é simplesmente emocionante. É um tema que mexe com todos nós. O tema é tão importante que ele está presente na vida de todas as pessoas que destacaram. E está presente também, negativamente, na vida de todas as pessoas que pegaram a sua vida e fizeram dela coisas absurdas. Então, hoje eu vou tratar deste tema. E que assunto é este tão importante, tão relevante? Eu estou falando do assunto da linguagem. A linguagem, ela é uma espécie de combustível do cérebro. Logo, eu convido a você a ficar atento. Por quê? Porque se você não tem saído tão bem na sua vida, com certeza, você está usando, subutilizando ou usando muito bem negativamente a sua linguagem. Para que se tenha uma noção da importância do tema, veja bem, o corpo é linguagem, a roupa que você usa é linguagem, os locais que você frequenta é linguagem, são linguagens. As expressões de todo tipo de manifestação que comunica sentido, significado, são linguagens. No cérebro humano, no interior nosso, a mesma coisa. Sinapses processam linguagem. O cérebro, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, é colocado em forma de linguagem. Sem a linguagem não há funcionamento da inteligência humana. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou excitadíssimo para dar esta aula. É a aula de número 12. É a segunda aula, é a quarta aula da segunda fase da jornada do autoconhecimento. Gente, o tempo está andando. Hoje estamos chegando na metade do nosso programa, que a jornada vai se compor de 24 aulas, e hoje é a de número 12. Veja bem, e neste número 12, só para recapitular, nós estamos tratando das relações interpessoais. E por isso é indispensável que se fale da linguagem. O primeiro módulo, que são as 8 aulas iniciais, eu tratei da questão do autoconhecimento. E agora, dentro das relações interpessoais, eu cheguei à metade do segundo módulo. E hoje nós vamos falar desta questão essencial para o funcionamento da inteligência humana, para o funcionamento da nossa natureza de animal social. Então, o que vamos tratar aqui hoje não é pouco, é muito, e é muito profundo, e ao mesmo tempo colocado numa linguagem simples para que todos entendam a importância deste fenômeno na natureza humana. Sem o fenômeno da linguagem, simplesmente não há humanidade. E é por isso que eu quero convidar você, tenha na mão uma caneta, um papel, ou então abre aí a nota do seu celular, o bloco de notas, faça uma nota do que vai acontecer aqui hoje. Porque eu tenho certeza que o que acontece aqui hoje, certo ou errado, você já faz. Eu sou Gil Barbosa, e para aqueles que não me conhecem, eu sou coach, eu sou mentor, palestrante, filósofo clínico, terapeuta, gestor de perfil comportamental, empresário, e a maior parte da minha vida, professor universitário. Hoje, eu quero te fazer um pedido, principalmente para você que está chegando aqui agora. Se inscreva neste canal. Este canal tem exatamente o tempo destas 12 aulas. E olha quanto conhecimento ele já agregou às pessoas que já tiveram a oportunidade de acompanhar todas as aulas. E é este o convite que eu quero fazer para você. Se você quer crescer, se você quer se conhecer, se você quer ter melhores relações no campo afetivo, familiar, profissional, social, fique aqui. Por isso, se inscreva, ative as notificações e divulgue o canal. O mundo de hoje está precisando de entendimento. E tudo que eu fizer aqui está agregando a capacidade de quem participar de estabelecer relações prósperas, profundas, plenas, abundantes.
Em nível intrapessoal, pessoa que tem o controle da própria vida e a dirige segundo o plano que ele escolheu para a sua vida. Então, por favor, coopere aí. Dê também o seu like, isso ajuda. Mas muito mais importante do que isso, gente, é o comentário. Porque os comentários me permitem atender mais assertivamente a demanda de você que está aqui, que está preocupado em crescer, que está preocupado em contribuir, que está preocupado em construir um legado e deixar para a sua descendência um exemplo de ser onde você frequenta, um exemplo de pessoa, de sabedoria, de simplicidade, de funcionalidade. Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. E eu quero dizer para você que este fenômeno tem sido amplamente estudado. Ele é estudado pelo marketing, ele é estudado pelos profissionais da venda, ele é estudado pelos profissionais da administração, em especial gestão de pessoas. Ele é estudado por linguistas, por neurolinguistas, por neuropedagogos, ou seja, é um assunto amplo e é um assunto que diz respeito a toda a inteligência humana. Tudo que está vivo e é humano tem necessidade de comunicar, tem necessidade de fazer uso da linguagem. Tem uma inteligência que funciona a partir da linguagem. Então vamos lá. Para que se tenha uma ideia, eu vou citar aqui várias pesquisas. Pesquisas como, por exemplo, a de Boroditsky, que em 2020 mostrou que a linguagem molda a nossa percepção e também os processos cognitivos. Ou seja, se temos algum conhecimento, esse conhecimento está em nós sobre a forma de linguagem. Por causa disso, ela molda também a percepção, porque quando experimentamos a percepção de algum fenômeno, o que acontece? O cérebro transforma em linguagem e descreve a nossa percepção. Então, a linguagem ela é corpo, a linguagem ela é expressão, a linguagem ela é pensamento, a linguagem ela é inteligência, a linguagem é inter-relação, a linguagem é o que distingue, o que materializa a diferença da inteligência de homens e animais. E essa capacidade, a importância da pesquisa desse cara foi a capacidade de categorizar, organizar informações complexas através da linguagem. Ter, por exemplo, resolução de problemas, decisões, posicionamentos, tudo isso está dentro da linguagem moldando os nossos comportamentos. Então, isto é inerente à espécie humana. E entender isto é importante por quê? Porque ao entender isto, eu melhoro o meu padrão de comunicação. Eu coloco a minha comunicação de uma forma positiva, otimista, construtiva, progressista, com uma visão de futuro totalmente positivada. E deste jeito, a vida transforma-se em um processo consciente com cada vivente no controle da sua vida. E, infelizmente, esta linguagem tem sido empobrecida. Por quê? Porque nós recebemos comunicação o tempo todo e estamos encurtando cada vez o tempo em que eu comunico. A comunicação zero do ser humano, passiva, está ocupada em receber comunicações. E como estas comunicações vêm eivadas de informações inúteis, o nosso cérebro perde a linha de raciocínio. Porque o que é a linha de raciocínio? Um sistema linguístico organizado que faz com que o nosso cérebro funcione. Então, a questão da linguagem, ela é fundamental para toda e qualquer pessoa. Se você vai resolver um problema de matemática, linguagem. Se você vai ler uma reportagem, linguagem. Se você vai escrever um artigo científico, linguagem. Se você vai fazer uma pesquisa, linguagem. Se você vai trabalhar ao lado de alguém, linguagem. Se você tem relacionamento afetivo com alguém, o que une vocês? Linguagem. A linguagem é que torna possível que eu vá ao seu mundo e volte para o meu acrescido, acrescente algo no seu mundo e não me confunda, porque você é você e eu sou eu. Mas eu quero também dizer que a linguagem é importante para a regulação da nossa vida emocional.
E nesse sentido eu quero citar os estudos de Lieberman e outros, feito em 2019, no qual se atestou que nomear emoções melhora a regulação emocional. Quando você tem uma comunicação fluida, uma comunicação assertiva, o que acontece? O seu cérebro flui. E quando você tem uma comunicação complicada, você não consegue simplesmente transcender a si, tocar o universo do outro. E quando o outro também comunica desta maneira, aonde parece mais ruídos do que comunicação, ele, além de se manifestar confusamente, ele deixa a gente confuso. E quando a gente está confuso, as nossas emoções, elas tendem a ser negativas. Porque um confuso está focado no problema e não na solução do problema. Bom, qual é a importância desse estudo do Lieberman? É que ele ajuda a moderar essa reação emocional. Quanto mais poder de linguagem você tem, mais poder você tem sobre si. Quanto mais poder você tem sobre si, maior é a sua capacidade de lidar com as suas emoções no momento, principalmente as emoções negativas, no momento em que elas eclodem a partir de algum estímulo externo ou interno. Um exemplo prático disso é a prática daquilo que é chamado de rotulagem, que é quando alguém pede a você para escrever algo que esteja presente ou que seja complicado para você. E procura sentir depois. E isso afeta as suas emoções. Sabe aquela coisa? Eu não aguento isto em fulano. Ou então, nossa, quando me acontece isso, eu perco as estribeiras. Pois é exatamente isso. Agora, por outro lado, tem o lado também positivo disso. Imagine você numa experiência naquilo que você é bom. Você se sente bem, você se sente seguro, até o seu olhar transmite coisas diferentes. Aliás, gente, uma das principais vias de comunicação humana é o olhar. Normalmente, quando se fala em comunicação, todo mundo está preso ao que se fala. Gente, a fala é o último ponto da comunicação. A comunicação, ela brota em algum ponto da face, ou ela brota em algum ponto do corpo. Nós só falamos daquilo que já foi vivido sensorialmente pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro. Na exposição de dados, pesquisa feita pelo pensador Habermas e pelo Gluck, em 2021, logo não é o filósofo alemão, falam das narrativas pessoais que consolidam a nossa personalidade no meio em que nos apresentamos, inclusive diante de nós mesmos. Por quê? Porque eu comigo existe comunicação. E às vezes há comunicação bivalente, onde tem um pensamento e o pensamento oposto, e os dois ficam debatendo em nossa mente. E às vezes nem são dois, às vezes é uma enxurrada de pensamentos anônimos que invade a minha mente, sequestra a minha possibilidade de pensar. Por quê? Porque linguisticamente eles estão mais articulados, eles têm mais fantasia, eles têm menos elementos, mais elementos prontos, e isso economiza energia, então o cérebro opta por isto. Certo? Então essas narrativas pessoais, elas consolidam as nossas memórias, as nossas experiências, a nossa história de vida. E a nossa história de vida, de certo modo, todo mundo sabe contar. Você encontra aí uma pessoa analfabeta de 90 anos, ele diz, olha, para mim o mundo é. E aí ele começa a falar do mundo que ele vê. Olha, eu penso assim. E aí ele começa a mostrar toda a percepção que ele tem. Ele diz, olha, sobre isso eu imagino que... E aí ele solta toda a capacidade de criatividade do ser humano. Então, é muito importante. Seja assertivo. Use na comunicação, na comunicação que você faz, se posicione como um sujeito claro. Isto é, um sujeito que faz frases curtas, assertivas, tranquilas, de fácil entendimento. Este é o efeito prático da pesquisa do Habermas. Então, é realmente bem interessante esta questão.
Mas vamos lá. Além disso, nós temos também a questão da linguagem, da interação verbal, que promove o nosso cognitivo e o nosso social. Isto é, estudo feito por Vygotsky. Gente, o nome desse cara é complicado. Por incrível que pareça, ele foi mexer com linguagem. Também com um nome desse tinha que ser, né? Além disso, tem um alemão também, Krum, né? E em 2021 e 2023, aconteceram pesquisas que trataram da questão da interação verbal e o desenvolvimento cognitivo pessoal. E há uma exposição precoce, eles investigaram a exposição precoce a uma linguagem rica que melhora os resultados acadêmicos e sociais. A gente sabe disso que tem meios de comunicação pelo qual se pode alfabetizar a criança a partir dos 2 anos. Ah, mas isso é muito. É muito se você fizer isso como trabalho, como tarefa, com hora, princípio e fim. Mas se você jogar os estímulos no ambiente, a criança capta, e quando você pedir para ela, ela já sabe desenhar, ela já sabe o sentido e ela já sabe o que significa. É muito bacana isso. Existe também um livro de uma goiana que trata disso. Como faz muito tempo que eu tive contato com isso e lembrei disso agora, depois eu vou procurar e nos próximos encontros eu deixarei com vocês, eu passarei para vocês essa história e o livro desta pessoa. Bom, por que a exposição precoce melhora? Gente, quanto mais novo é a pessoa, mais vazio está a mente. Então tudo é novo, e o que é novo, ele ganha um grau de intensidade na experiência, ele provoca um foco mais forte na inteligência, certo? Nessa pesquisa, por exemplo, foi discutido a importância de ler e contar histórias para crianças. Olha, isso é tão importante que a maioria das pessoas que tem a minha idade se lembra de alguém contando história para elas. É o avô, é aquele tio, aquela tia, o próprio pai, a mãe, são os irmãos mais velhos. E, é claro, e nesse sentido eu aproveito para dizer para você que eu, como terapeuta, eu tratei muitos casos utilizando de metáforas, que são histórias. E essas metáforas foram compiladas e estão no meu livro, Metáforas que Curam. Aqueles que tiverem interesse, é só ir na minha página lá no @GilBarbosaCoach, que tem um link que você pode adquirir esse livro na plataforma aí. É um livro tremendamente prático, porque ele saiu da minha prática profissional. Bom, neste sentido, eu quero falar também da questão da linguagem na exposição de dados. Estudo realizado por Diamond no ano de 2022 apresenta o desenvolvimento da linguagem linkado ao desenvolvimento das funções executivas. Vocês já notaram que tem pessoa que vai fazendo e narrando o que está fazendo? É como se ele tivesse com um script dentro da mente e ele vai fazendo e vai narrando. Bom, agora eu tenho que fazer isso, e assim que faço, eu vou passar isso aqui. Ele está dentro do que ele está fazendo. É como se a linguagem fosse um mundo, e esse mundo ele vai conferindo para comportar. E todo comportamento executado, ele é linguagem de alguma forma. Pode ser uma linguagem científica, pode ser uma linguagem literária, pode ser uma linguagem informal, pode ser uma linguagem técnica, mas é linguagem. E isso é o que importa. Então, quer dizer, nós estamos tratando da linguagem como um fator crucial para a autorregulação no sucesso de tarefas complexas. Não existe profissional que não foi formado a partir de uma linguagem. Não, mas eu estava no lugar, eu fui vendo. O que é isso? Linguagem visual. Não, eu aprendi com fulano, ele foi fazendo, eu fiquei de cá observando e aprendi. Aprendeu? Está vendo que você descreveu todo? E essa descrição é o quê? Linguagem. Bom, eu quero pedir a vocês para vocês escolher um pensamento que mais está na sua mente. E anote todas as palavras principais que você pode retirar deste pensamento
e faça 2 listas. Uma de palavras positivas, de palavras de autoconfiança, de segurança, e outras de palavras negativas, pessimistas. O que é que você está fazendo neste exercício? Você está descobrindo se o seu padrão de comunicação é predominantemente positivo ou negativo. Faça isso. Se quiser, pause o vídeo e faça agora. Bom, eu preciso falar que essa pesquisa de dados foi feita por Gottman em 2020 e ele tratou da comunicação eficaz. A comunicação eficaz é preditor de satisfação e longevidade nas relações. O que é isso, gente? A comunicação, a linguagem, qualifica as relações duradouras. Olha que coisa bacana, que coisa... Nossa, eu fico... É emocionante trabalhar esse tema. É simplesmente emocionante. Porque, olha, as pessoas mais importantes na vida, geralmente, são pessoas que estão tão conectadas que um pensa uma coisa e o outro fala. E esse fenômeno pode ser explicado, porque quando eu estou em interatividade constante com você, a tendência é que meu cérebro tenha as mesmas áreas ativadas em nossa comunicação concomitantemente. Isso acontece com todo ser humano. A importância disso é que as habilidades linguísticas avançadas favorecem a comunicação empática. Gente, a comunicação empática é aquilo que me permite crescer, porque eu saio do meu universo, vou até o universo seu e me vejo vivendo, experimentando o estranho que você tem dentro de si e que cada um de nós temos dentro de nós. Isso ajuda a resolução de conflitos, isso realmente linkam pessoas e harmonizam relações. Ou seja, quando a comunicação é bem feita, o nosso porquê aparece na relação, o porquê da relação aparece, o porquê de quem relaciona comigo aparece. É claro, é eficaz, e isso resolve, isso traz soluções para problemas. Não resolvemos coisa nenhuma que não sabemos falar pelo que resolve. É por isso que uma das características que a filosofia trabalha muito é de que nós temos consciência do que fazemos, ou seja, nós sabemos do que fazemos. Né? Além disso, isso ajuda a organizar pensamento, regular emoções, a comunicar eficazmente. Isto tudo pelo padrão linguístico. Então, é onde eu falei no início da aula, é isso que me dá embasamento para dizer aquela afirmação no início da aula, que se a sua vida não está bem em algum ponto, é porque neste ponto a sua comunicação está deficiente. Bom, assim eu chego praticamente ao final da aula de hoje. E eu quero deixar a mensagem para cada um de vocês. Pegue e responda as seguintes perguntas. O que a minha mente comunica constantemente? Onde e quando acontece isso? Terceiro, que critérios, que metodologia, que estratégia está sendo usada? Quarto, por que isto é importante? Com isto, você tem o pensamento neurologicamente correto e a linguagem para apresentar tudo aquilo que está na sua mente. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tchau.